Queridos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa manhã e convidá-los a abrir a Escritura Sagrada no livro do profeta Abacuque. Eu desejo falar nessa manhã, mercê de Deus, a respeito da crise da fé e como superar. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, porque nós iremos fazer a leitura do livro à medida que a exposição prossegue. Queria convidá-los a orar também, nesse instante, pedindo que Deus nos conceda graça e misericórdia na compreensão da sua palavra. Ó Deus, que bom participar do culto público ao Senhor, desses exercícios espirituais que trazem louvor ao Teu nome e gozo ao nosso coração. Obrigado que o Senhor instituiu o culto como parte da vida do Teu povo aqui nesse mundo. E obrigado, Senhor, pelo privilégio, ainda no Brasil, de podermos nos reunir livremente, enquanto que em alguns países nossos irmãos sofrem com as restrições. Graças te damos. E agora pedimos que o Senhor nos abençoe na compreensão da Tua palavra, dá-me graça na exposição da mesma, para que nós aprendamos mais a respeito do relacionamento contigo e possamos te adorar da maneira mais correta. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Dá para conseguir um pouco de água por conta da garganta? Queridos, o profeta Abacuque viveu um pouco antes da invasão babilônica no reino de Judá. Ele era um levita, ao que tudo indica. Obrigado, pastor. Ele era um levita, ao que tudo indica, servia a Deus no templo de Jerusalém, e ele estava muito aflito com a situação do povo. O povo havia se desviado de Deus, havia cometido idolatria, e entre o próprio povo havia opressão, havia desprezo pelos necessitados, a corrupção dos juízes, a situação moral e espiritual do reino de Judá era muito ruim. E, como sempre, Deus levanta profetas durante épocas assim, quando o sacerdote já falhou, o rei falhou, os juízes se corromperam. O profeta é o homem da hora que Deus levanta no momento de crise de necessidade. Abacuque, olhando toda aquela situação e vendo a Babilônia se erguer no cenário mundial como uma potência dominadora e vindo na direção de Judá, ele começa a clamar a Deus. Ele pede que Deus resolva a situação, que Deus não permita tamanho castigo, que Deus atue no meio do seu povo, mas Deus não responde. E se tem uma coisa que deixa o crente aflito, é o silêncio de Deus. Quando o tempo passa e parece que nossas orações não são atendidas, parece que Deus não liga, e aí a aflição aumenta. E então ele ora a Deus, ele clama a Deus, pede que Deus resolva aquela situação. Ele está em crise, ele pergunta então, se o Senhor não vai fazer nada, por que é que o Senhor deixou que eu visse tudo isso? E finalmente, quando Deus responde, ele dá uma resposta totalmente diferente daquela que Abacuque pensava. Deus diz a Abacuque: esse povo que eu estou levantando é para castigar vocês por causa do pecado de vocês, pelo que vocês fizeram. E aí Abacuque entra na segunda crise. Ele diz: Deus, eu entendo que nós precisamos ser castigados pelos nossos pecados, mas como é que o Senhor vai usar o ímpio para castigar o justo? Porque, afinal de contas, nós somos teu povo. Mas o Senhor vai levantar Nabucodonosor, esse rei ímpio, trazê-lo contra a nossa nação? Eu não entendo isso. E aí Abacuque resolve esperar a resposta de Deus. E quando Deus responde, a resposta de Deus é essa: eu vou usar o Nabucodonosor para castigar vocês, mas depois eu vou castigar Nabucodonosor, eu vou castigar a Babilônia pela sua impiedade, pela sua idolatria, e porque ela está usando de violência não só contra vocês, mas contra todas as nações. E, de fato, durante aquele período, a Babilônia se levantou do cenário mundial do Antigo Oriente como poder dominante, tinha um exército numeroso, cruel, conhecido pela maldade contra os inimigos,
e que dominou toda aquela região da Mesopotâmia, descendo inclusive, passando pela Palestina, na época era Canaã, chegando até o Egito. Foi um dos grandes impérios mundiais. E Deus disse, eu vou castigar a Babilônia por conta daquilo que ela está fazendo. Eu estou usando a Babilônia como meu instrumento, mas depois eu vou castigá-lo pelos seus próprios pecados. E aí, então, Abacuque descansa o seu coração, ele entende que ele tem que esperar pela fé o dia da derrota dos seus inimigos e do triunfo do povo de Deus. E ele termina o seu livro com aquela parte que todo mundo conhece e pelo qual o livro de Abacuque é conhecido. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte tudo no campo, eu esperarei no Senhor. Então, o livro narra a história da crise do profeta, como ele começa questionando, sem entender, angustiado, e Deus graciosamente vai respondendo, até que no final você tem um Abacuque que descansa em Deus e espera nas promessas de Deus. Meu alvo, então, é expor bem brevemente, resumidamente, o conteúdo do livro, para trazer conforto, orientação para nós que passamos exatamente pela mesma coisa. Problemas nos acontecem, dificuldades nos vêm, doença, finanças, problema com família, problema com filho, problema no trabalho, problema no cenário político, nacional. Nós ficamos angustiados, Deus parece silencioso e, finalmente, Ele nos chama a confiar nele e a esperar nele e a viver pela fé, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Nós vamos, então, para a exposição do livro. Vamos começar com a primeira oração de Abacuque, que está aí no capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Aqui nessa primeira oração, nós temos o que é o livro de Abacuque, o verso 1, que é uma sentença que Deus revelou para ele, ou seja, Deus havia pronunciado o julgamento da Babilônia e está revelando a Abacuque o que ele vai fazer, que Abacuque só vai entender a partir do capítulo 2 do livro. E aí a oração dele, ele, no verso 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, mostra que Abacuque vinha orando a Deus, mas já fazia um tempo, e Deus não tinha respondido, e ele está questionando Deus, por que o Senhor não me escuta? O Senhor não prometeu que escutaria as orações? O Senhor não convida que seu povo ore? Mas então por que eu oro e o Senhor não responde? Por que o Senhor está em silêncio? Até quando o Senhor vai me deixar sem resposta? Até quando eu vou gritar ao Senhor, olha a violência que há no meio do teu povo, e o Senhor não vai fazer nada? Por que o Senhor parece ficar parado no meio da crise, quando a situação está pior? A gente clama, ora, e parece que o Senhor não faz nada? Então, verso 3, por que você me mostra essas coisas? Por que o Senhor me levantou como profeta? Por que eu estou vendo a iniquidade, a opressão, a destruição, a violência, a contenda e o litígio no meio do meu povo? Ele está descrevendo a situação moral do povo judeu, do Reino do Sul, Reino de Judá, durante o seu período. Como eu disse, já era um período de muita corrupção e de muita impiedade no meio do povo. Ele pergunta, por que o Senhor me deixa ver essas coisas? Eu vejo essas coisas, eu clamo ao Senhor e o Senhor não me ouve. Então, qual o propósito de tudo isso? Por isso, verso 4, porque o Senhor não ouve, porque o Senhor não faz nada, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é correta. Eu estou orando, o Senhor não está respondendo. E a sua inércia, Deus, a sua falta de ação faz com que as coisas fiquem piores, porque é o Senhor que pode resolver. O Senhor tem toda a autoridade, o Senhor pode mudar os corações, o Senhor pode trazer um avivamento espiritual no reino de Judá, mudar a condição desse povo, mas eu clamo, o Senhor não ouve e o resultado é que a situação vai ficando pior. Quem já não passou por isso? Situação de crise, de dificuldade, de angústia, e você clama, você pede a Deus e Deus está silencioso.
Os céus parecem de ferro, você não ouve nenhum som lá de cima, né? Parece que você está falando para o vazio, não há ninguém do outro lado da linha. E a gente, às vezes, entra em crise, como o profeta Abacuque aqui, está desesperado. Ele não deixou de crer em Deus, ele apenas não entende os caminhos de Deus. Ele não pode compreender como é que Deus, em determinadas situações, quando a presença dele resolveria, Deus se mantém mudo. Ele não compreende isso. Finalmente, Deus responde. E a resposta de Deus não é exatamente o que Abacuque esperava. Verso 5 em diante. Vede entre as... Aqui já é Deus falando. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Aqui está a resposta de Deus à oração de Abacuque. Primeiro, Deus diz ao profeta que o que ele vai fazer em resposta às orações, ou dando resposta à oração de Abacuque, o que ele vai fazer é uma coisa inaudita, é uma coisa inesperada e que vai surpreender todas as nações daquela época, a ponto de que, quando contarem, ninguém acreditaria. Ou seja, que Deus levantou uma nação com poderio mundial para castigar o seu próprio povo. Isso é uma coisa que não entra muito na nossa cabeça, não é? Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo com quem Deus tem uma aliança, e de repente Deus levanta os ímpios para punir o seu próprio povo. Quando isso é contado, ninguém acredita, ou o pessoal pergunta, que Deus é esse? Ou que tipo de aliança é essa? E que relação é essa do crente com Deus, em que nós estamos sujeitos a ser chicoteados pelos ímpios por conta dos nossos pecados? Deus já vai avisando, o que eu vou fazer vai ser um negócio que, quando contar, o pessoal não vai acreditar. Porque ninguém espera que Deus faça uma coisa como essa, porque todo mundo quer um Deus que sempre faça a sua vontade, um Deus que afague sempre o nosso coração, que sempre nos dê prosperidade, bênção e tudo. Ninguém quer um Deus que diz assim, olha, você é meu filho e quando chegar a hora, se precisar, eu vou lhe castigar, e se precisar, eu vou usar o vizinho, né? O vizinho que não é crente. Então, a gente fica meio assustado de ser discípulo e filho de um Deus desse. Mas é isso que Deus é. É isso que Ele é na sua majestade, na sua glória, no seu poder, na sua justiça e na sua soberania de fazer aquilo que Ele entende que é melhor. E aí Ele avisa o que é que vai fazer. No verso 6, eis que suscita os caldeus. Os caldeus é outro nome para os moradores da região da Mesopotâmia. Naquela época, Nabucodonosor estava surgindo no horizonte como grande imperador. Ele já havia derrotado os assírios, e o reino assírio havia sido submisso ao rei Nabucodonosor, e ele vinha descendo, se você olhar o mapa, na Mesopotâmia aqui, a nação de Israel aqui, o Egito mais embaixo. Então, ele já estava marchando contra o Egito, para conquistar o Egito, e no caminho ele ia passar por Canaã. E aonde ele passava, ele estava tomando as terras, estava dominando, escravizando, usando a máquina do seu exército, que era um exército poderoso. Ele diz aqui no verso 6 que os caldeus são uma nação amarga e impetuosa que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Nabucodonosor e o reino babilônico, os caldeus, tinham um projeto de dominação mundial, queriam ter o domínio do mundo, e eles faziam isso pela guerra de conquista. Eles vinham
e avançavam contra as nações, invadiam, tomavam as principais cidades, matavam os nobres, matavam os reis, deixavam seus delegados para serem autoridade naquilo ali, e eles estavam marchando para ser o império mundial, e Israel estava no caminho. Era a próxima nação, era a bola da vez, era a nação de Israel. E aí, do verso 7 até o verso 11, Deus dá uma descrição do poderio militar dos babilônicos para impressionar Abacuque e dizer a Abacuque que não tem como Israel subsistir. Israel não vai aguentar ou resistir diante da invasão babilônica. Eles serão certamente tomados e levados em cativeiros, e os que não forem mortos pela guerra. Eles são, diz aí o verso 7, pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos seu direito e sua dignidade. Eles não se sujeitam, por exemplo, a leis internacionais, como nós temos hoje. Existem leis internacionais que governam ou que orientam quando há guerra, né, o cuidado com os prisioneiros, não pode fazer determinadas coisas. Há um direito internacional que as nações geralmente respondem. E quem não responde, vai responder por crimes de guerra nos tribunais da ONU e assim por diante. Então, hoje existe isso. Mas os babilônicos faziam o seu próprio direito. Nós agimos como nós queremos, nós temos as nossas regras, não respeitamos a opinião dos outros, e assim eles estavam marchando. A descrição do exército babilônico é tremenda aqui no verso 8. Fala que os cavalos são como leopardos, como lobos, como águia. Diz no verso 9, todos eles vêm fazer violência. O rosto suspira por seguir avante, quer dizer, eles querem mais e mais. Reúne os cativos como areia, escarnecem dos reis que eles dominam, fala aí do verso 10, que nada pode resistir para eles, e eles vêm, verso 11, como o vento. E olha, o final do verso 11, eles se fazem culpados. Quer dizer, por conta de toda essa violência que eles estão usando, Deus os levantou para cumprir um propósito, mas eles gostaram de ser chicote, e estavam usando de extrema violência contra as nações. Eu, quando era adolescente, ganhei do meu pai uma coleção chamada Tesouro da Juventude. Eu não sei quem lembra desse livro, dessa época. Vocês não eram nem nascidos quando, naturalmente, isso foi publicado, não é? A não ser algumas cabecinhas brancas que eu estou vendo aqui. E nesse livro contava a história dos povos antigos e tinha um capítulo sobre os caldeus, sobre os babilônicos e o Império Babilônico na Antiguidade. E eu me lembro de uma gravura de um soldado caldeu babilônico com o pé no pescoço do soldado que ele tinha vencido e ele arrancando com a mão a língua, né? Arrancando a língua do soldado vencido, para mostrar a crueldade desses soldados. A máquina militar dos babilônicos era invencível, era cruel, era focada, e por isso eles estavam dominando o mundo conhecido da época, e eles estavam marchando contra o povo de Deus. Daí o desespero de Abacuque, né? E Abacuque estava ao mesmo tempo vendo a fraqueza espiritual de Israel, que seria uma presa fácil desses soldados. Mas eles se faziam culpados, porque, final do verso 11, que o poder deles, que o Deus deles era o poder. Eles não temiam a Deus. Eles tinham deuses, muitos, mas na verdade eles adoravam o poder. É isso que eles queriam, poderio mundial. E se tornavam culpados porque somente Deus é o Senhor de todas as coisas. O projeto babilônico de dominação era uma afronta ao próprio Deus. Então, no tempo de Deus, Deus haveria de destruí-los, mas ele não disse isso ainda a Abacuque. Ele só está dizendo a Abacuque, a solução, você está pedindo, Abacuque estava orando a Deus, dizendo, Deus, olha a situação do povo. O teu povo está desse jeito, e agora está vindo uma nação contra nós. Resposta de Deus, Abacuque, sou eu que estou trazendo essa nação. E ela está vindo como juízo contra vocês, e vocês não vão poder resistir. E aí vem a segunda oração de Abacuque. Ele entendeu, mas isso levantou uma outra pergunta. Verso 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina.
Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Veja, na primeira parte aqui da segunda oração de Abacuque, ele entendeu o propósito de Deus. Então, a primeira crise ele venceu, ele entendeu o que é que Deus ia fazer. Ele diz no verso 12, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Tu és o Deus eterno com quem temos uma aliança. Nós vamos ser invadidos, nós vamos ser conquistados, mas nós não seremos extintos, nós não morreremos, porque Tu és o Deus eterno. Tu és o nosso Deus. Nós vamos passar por essa dificuldade, mas a nação de Israel não vai ser extinta, ela não vai deixar de existir como alguns das nações que a Babilônia tomou, porque o Deus de Israel é o Deus eterno. Aí ele reconhece o que é que Deus está fazendo. Veja a metade do verso 12. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Esse povo aqui são os babilônicos. Deus levantou esse povo para executar juízo, para castigar as nações ímpias, inclusive o seu próprio povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Deus levantou a Babilônia para servir de disciplina, para disciplinar Israel, o seu próprio povo, que estava afastado de Deus, do Deus que é a rocha, o Deus que é eterno. Aí ele entendeu isso. Ele entendeu que o que ia acontecer era a disciplina de Deus. Foi o caminho de Deus. Ele tinha orado, Senhor, a situação de Israel está difícil. Quem sabe ele pediu um avivamento. E a resposta de Deus é, não vou dar avivamento não, eu vou disciplinar vocês. Eu vou castigar vocês pelos pecados de vocês. Abacuque entendeu isso, mas entendeu que a rocha, o Deus eterno, era o Deus deles, e que, portanto, eles não morreriam, não seriam extintos, apesar de todo o sofrimento. Mas aí, isso levanta uma outra coisa na cabeça do profeta. Verso 13, ele fala que Deus é tão santo, que ele não pode nem ver o mal, não é? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, a opressão não podes contemplar. Aí ele pergunta, por que que o Senhor tolera os babilônicos? Por que que o Senhor tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que eles? Outra vez o problema de Abacuque é o silêncio de Deus. Por que que o Senhor vai deixar a Babilônia destruir ou invadir o teu povo? Por pior que nós estejamos, nós ainda somos o teu povo. E os babilônicos, eles são ímpios, eles adoram outros deuses, são imorais, são violentos, são corruptos. Como é que o Senhor usa o ímpio para realizar os seus planos? E essa é uma pergunta que a gente às vezes faz também, não é? A gente vê o ímpio prosperando, a gente vê aqueles que não temem a Deus ganhando poder, posição, prosperidade aqui nesse mundo, são saudáveis, se divertem, multiplicam filhos, adquirem propriedades, a gente diz, mas Deus, como é que o Senhor faz um negócio desse? E às vezes Deus usa os ímpios para realizar os seus planos, como aqui, Babilônia, quem levantou a Babilônia foi Deus que levantou, como Ele hoje levanta nações, reis e poderes para realizar os seus propósitos no mundo. O problema é que a gente não entende o que é que Deus está fazendo, porque isso não está revelado. Isso faz parte da providência de Deus, que nos é oculta e misteriosa. Nós não sabemos por que determinadas coisas acontecem, por que determinadas nações são elevadas e por que outras são abatidas. Nós não entendemos. Na nossa vida diária tem acontecimentos que a gente fica sem saber o porquê. Por que isso aconteceu? É o Deus da providência que guia a história conforme o seu plano que Ele não nos revelou. Ele nos revelou os pontos principais. Ele nos ama, nós temos uma aliança com Ele,
Cristo é o nosso mediador, nós temos o perdão de pecados em Cristo, nós temos a vida eterna, Cristo voltará, julgará o mundo, quando então todas as coisas serão explicadas, e nós viveremos com Cristo no novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Mas entre o agora e isso, existem muitas coisas acontecendo que a gente não sabe. E a pergunta de Abacuque é essa: por que é que o Senhor tolera essa nação que é muito pior do que nós, por piores que nós sejamos? Crises, questões, dúvidas, o velho problema do mal, não é? Por que é que Deus permite o mal? E às vezes até porque é que Ele usa gente má para a execução dos seus propósitos. Não, eu creio que todo crente verdadeiro já se perguntou sobre isso, não é? E às vezes a resposta é: não sabemos. Porque a Bíblia não diz. Por que é que o Senhor fica calado? É a dúvida de Abacuque aqui. Porque o Senhor silencia quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. E aí Abacuque, do verso 14 até o verso 17, como que para mostrar a Deus a violência dos babilônicos, descreve a conquista em termos de uma pescaria. O rei da Babilônia é como um pescador que está lançando a rede e pescando homens e nações e trazendo para si. Verso 14, por que é que o Senhor faz os homens como peixes do mar, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol. Veja, ele compara o rei da Babilônia a um pescador, não é? Que agora está usando o anzol. Aí ele menciona no verso 15, a rede de arrastão e a rede varredora. E ele diz, ó Deus, olha que argumento aqui de Abacuque, o cabo é bom de argumento. Ele diz para Deus: por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. É como se ele dissesse assim: Deus, quanto mais o rei da Babilônia prospera, mais ele vai adorar os seus deuses, porque ele está pensando que isso tudo que ele está conquistando é por conta dos deuses dele. É o que acontece hoje em dia, quando uma pessoa faz uma promessa a Deus, está doente, né, e faz uma promessa a um santo. Santo Antônio é o casamenteiro, né? Então, uma moça, não é, que está meio desesperada, ela faz uma promessa a Santo Antônio. E aí, de repente, aparece um príncipe encantado, ela casa, a quem ela vai agradecer? Santo Antônio, mesmo que Santo Antônio não fez nada, não pode, esses santos não fazem nada, foi Deus que fez. Mas aí, quando a pessoa é abençoada por Deus, ela vai agradecer ao seu Deus predileto. E é o que acontece com o rei da Babilônia, está dizendo aqui Abacuque. Ele vai queimar incenso à rede, porque vai achar que foi o seu poder que conquistou todas estas coisas. E aí Abacuque pergunta: é isso que o senhor quer? Que quanto mais Nabucodonosor conquista, mais idólatra ele se torna. Ele mais vai se levantar contra o Senhor. E Abacuque está realmente em crise, não é? Aí ele diz, verso 17... acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Que situação do profeta, não? Sem entender os caminhos de Deus, Deus silencioso, quando Deus responde, a resposta não é o que ele quer, o problema do mal é levantado, a situação está difícil, então ele toma uma decisão, capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aqui está a resposta da fé. Embora a fé de Abacuque não tivesse esclarecida, mas ainda assim era suficiente para ele descansar. Eu orei, agora eu vou esperar a resposta. E é uma coisa que a gente precisa aprender. A gente não somente tem que orar, mas a gente tem que esperar a resposta, tem que vigiar. Ele aqui usa a figura de um vigia no alto de uma torre, de uma muralha, de uma cidade fortificada, que fica olhando no horizonte para ver se aparece algum mensageiro ou alguém trazendo alguma notícia. Abacuque resolveu ficar na torre de vigília e esperar a resposta de Deus. O que é que Deus, ele diz aqui, não é? O que é que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa? Ele não desistiu. Infelizmente, o que é que acontece com muita gente que às vezes entra na igreja, começa a participar? Uma ilusão, não é? Muita gente na igreja iludido, pensando que
vai ter todas as respostas e que Deus é um Deus previsível e que você pode manipular a Deus. Se você fizer determinados sacrifícios, se você fizer determinadas campanhas, se você declarar para Deus, ou se você determinar alguma coisa para Deus, Deus é como algo ou alguém que você pode manipular, mas Deus aqui aparece como alguém que você não pode manipular, a quem você não pode dar ordens, um Deus que é livre e soberano, que age de acordo com sua vontade e o seu querer. Você não manda em Deus, e nem sempre você vai compreender os caminhos de Deus, e é isso que faz Deus o que Ele é. Os deuses criados pelos homens são completamente previsíveis e domináveis, controláveis. Os deuses antigos da mitologia grega, das religiões de mistério, do Império Romano, todos esses das religiões pagãs que existem hoje, são deuses feitos à imagem e semelhança do homem. Mas o Deus da Bíblia, Ele é o Senhor soberano, Criador de todas as coisas, muito maior do que nós. E nós não podemos pretender conhecer a Deus, nós somos criaturas limitadas, subjetivas, pecadoras, que não têm conhecimento dos fatos, e às vezes a gente julga Deus, a gente reclama de Deus, a gente acha que Deus está fazendo a coisa errada, como Abacuque aqui, né? Que absurdo. Deus sabe o que faz, a gente aqui não sabe o que diz, não é? Deus sabe o que faz, a gente aqui não sabe o que diz. É o caso aqui. E então, vamos ver a terceira resposta de Deus. A paciência de Deus com Abacuque é impressionante, né? Você tem aqui um profeta questionador, um profeta em dúvida, um profeta queixoso, e Deus o responde. Você já percebeu que o livro de Abacuque ele é diferente dos demais profetas, não é? Abacuque aqui não está profetizando nada, ele está narrando a experiência pessoal que ele teve com Deus. Mas, como tem aqui no meio do relacionamento com Deus uma profecia da derrota da Babilônia, então esse livro foi reconhecido pelos judeus como sendo um livro profético e foi incluído no cânon do Antigo Testamento. Mas o tema dele gira em torno da experiência pessoal de Abacuque com Deus. Olha a terceira resposta de Deus aqui. A partir do verso 2. O Senhor me respondeu. Que coisa maravilhosa, né? Quando Deus responde. Até aqui ele estava dizendo, Deus, o Senhor está calado, o Senhor não fala, o Senhor não diz nada. O Senhor me respondeu. E disse, escreve a visão. É como se dissesse assim, Abacuque, eu vou te dar uma visão, a minha resposta para você é uma profecia, é uma visão do que vai acontecer. Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. E se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, que é Nabucodonosor, sua alma não é reta nele, mas você, Abacuque, que é justo, viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui a resposta de Deus para Abacuque é que ele vai derrubar Nabucodonosor. E essa visão que vai ser o capítulo 2, final do capítulo 2 que a gente vai ver, essa visão da destruição dos caldeus e dos babilônicos, Deus está dando a Abacuque antes que aconteça. E está dizendo para Abacuque escrever isso, para que todo mundo veja com clareza que Deus havia dito antes que acontecesse a queda da Babilônia, porque esse é o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, quando ele fala a palavra de Deus se cumpre. Tem muita gente que faz profetada no meio das igrejas, se levanta dizendo coisas sobre a vida de uma pessoa, nunca acontece, e ninguém faz nada com esse falso profeta, que devia ser disciplinado, porque se alguém falar em nome de Deus e estiver falando coisa do seu coração, ou sonhos e visões da sua cabeça, essa pessoa tem que ser disciplinada,
porque é um falso profeta, iludindo o povo de Deus. Por isso Deus disse aqui a Abacuque, escreva. Quando teve o avivamento na África do Sul, tive a oportunidade de estar lá. O avivamento começou no final da década de 60. Natal de 66, na verdade. Eu não estava lá quando começou, mas eu visitei o local do avivamento nos anos 80. E lá, conversando com dos líderes do avivamento, quando começou, milhares de zulus se converteram. Eles construíram um templo para 10 mil pessoas, para vocês terem uma ideia. A quantidade de gente, de sul-africanos que se converteram lá. E conversões maravilhosas. Aí eu conversando com Erlo Steigen, que era o pastor da igreja luterana da Alemanha, que tinha sido um instrumento de Deus para começar o avivamento, ele falando sobre... Teve muitas curas, mas durante o culto, de repente um cego começava a ver, um surdo começava a ouvir, uma pessoa deficiente se levantava da cadeira de rodas e começava a andar. Não tinha reunião de oração para isso, para cura, sinais e prodígios, mas acontecia à medida que Deus estava agindo no meio do povo. Aí eu perguntei sobre isso e tudo, e eu perguntei sobre essa questão de profecias e tudo mais. Ele disse, olha, no começo apareceram uns profetas aqui. Aí os zulus, que é um povo muito prático, eles disseram o seguinte, qual é a profecia? Não, assim diz o Senhor, isso, isso, isso. Então vamos escrever. Se não acontecer, você é falso profeta, vai ser expulso da igreja e da tribo. Segundo Erlo Stegen, nunca mais apareceu profeta lá. Nunca mais. Nunca mais. Deus diz a Abacuque, escreve a visão. Escreva. E escreva em tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, em letra grande, para que até um mensageiro que passa correndo possa ler. Aqui é o primeiro outdoor, né, da história. Né? Deixa bem visível a profecia. Porque, verso 3, a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Deus tem o momento certo, Abacuque, no tempo dele. Você está querendo que Deus haja logo, mas Deus, no tempo determinado dele, vai fazer o que tem que ser feito. Vai cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não vai falhar. A palavra de Deus não falha. O que Deus vai dizer a Abacuque certamente vai se cumprir. Se tardar, não vai falhar, mas pode demorar. Mas se demorar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Que princípio maravilhoso para nós. Nós queremos tudo para ontem, não é? De Deus. Logo, nós queremos logo uma resposta de Deus. Mas Deus responde, eu tenho tempo determinado para resolver. E se eu demorar, o que você tem que fazer não é desistir, não é parar de orar, não é desanimar, mas esperar em fé, aguardar a minha palavra e o cumprimento dela. E aí ele diz no verso 4, eis o soberbo, Nabucodonosor, a sua alma não é reta nele. Esse era o problema, não é? A alma dele não era reta, seu coração era ímpio, voltado para o mal. Mas, em contraste com Nabucodonosor, o justo, o meu povo, viverá pela fé. O que é viver pela fé? É viver em confiança nas promessas de Deus, ainda que você não entenda como Deus vai cumpri-las e como Deus age. Viver pela fé é viver na confiança de que Deus vai cumprir a sua palavra. Essa passagem aqui do livro de Abacuque é citada 3 vezes no Novo Testamento, para se referir à nossa salvação em Cristo Jesus. Paulo cita em Romanos 1,17, quando ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele cita também em Gálatas capítulo 3, verso 11, o justo viverá pela fé, e o autor da carta aos Hebreus cita no capítulo 10, verso 38, o justo viverá pela fé. Então, esse é o princípio que já existia no Antigo Testamento e que faz parte da realidade do Novo Testamento também. Nós somos
justos pela fé. Nós vivemos pela fé, pela graça, não por obras que nós fazemos. Nós não merecemos absolutamente nada e não podemos fazer nada para ganhar qualquer favor de Deus, mas Deus graciosamente nos salva mediante a fé em Jesus Cristo. O justo, ele vive pela fé. Ele não vive pelo medo, ele não vive pela ansiedade, ele não vive pela dúvida, ele não vive pela incerteza, mas a sua vida é uma vida de confiança na palavra de Deus. E aí então, o que é que Deus vai fazer? Assim como o vinho é arrogante, aqui no verso 5 ele compara Nabucodonosor com o efeito do vinho, né? O pessoal que toma vinho fica alto, se embriaga, no dia seguinte está de ressaca, né? Passa o efeito. Nabucodonosor vai passar como o vinho passa também. A boca dele é como o sepulcro, é como a morte que não se cansa, nunca para de ter gente chegando no cemitério. Assim é Nabucodonosor, ele quer mais e mais e mais. Mas olha o que é que vai acontecer. E aí vem a visão do verso 6 até o verso 20, que eu vou tocar muito rapidamente, não é? Porque é muita coisa aqui. Deus pronuncia 5 ais sobre os caldeus, é como um canto fúnebre sobre Nabucodonosor. Não levantarão, verso 6, não levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador. Aqui é o rei da Babilônia. Deus diz que vai se levantar contra ele um provérbio e um dito zombador. Quer dizer, as pessoas vão rir e vão escarnecer dele, dizendo, não era você o grande dominador do mundo? Por que agora você está derrotado? Por que agora você está destruído? Por que Babilônia perdeu o seu poder? E aí ele vai experimentar o escândalo, o escárnio e a zombaria dos povos que ele conquistou. Isso vai acontecer. No momento não era isso que parecia. O Império Babilônico estava se levantando com todo o poder. Mas Deus diz a Abacuque, escreve o que eu estou dizendo, eles vão cair. Eu vou derrubá-los, por conta da sua maldade e da sua violência. E aí vem na forma de ai. Né? Ai. A gente sabe, a gente não usa muito isso aqui, não é? Mas é uma expressão bíblica muito conhecida no Antigo Oriente. Ai daquele que desobedece a Deus. Quer dizer, puxa vida, como vai ser castigado? Estou com pena até dessa pessoa. Ai dela, porque ela vai sofrer por conta daquilo que ela fez. Deus levanta 5 ais contra os caldeus. O primeiro está aí do verso 6 até o verso 8. Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus violentos moradores. Ai de vocês, babilônicos, porque vocês despojaram muitos povos, mas esses povos vão despojar vocês. Segundo ai do verso 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai de vocês, babilônicos, porque vocês destruíram reinos, derrubaram casas, e no dia do juízo, quando eu julgar vocês, a pedra vai falar para o madeirame, a pedra clamará da parede e a trave responderá do madeirame, dizendo, sim, foi Nabucodonosor quem nos destruiu. As ruínas das casas destruídas serão testemunha contra os babilônicos no dia que eu executar o juízo. Terceiro ai, verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mais um ai aqui, esse ai é contra o fato de que o Império Babilônico foi fundamentado em sangue. Verso 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue. Foi isso que eles fizeram, mataram milhares de pessoas para construir o seu império. Mas Deus vai frustrar o propósito deles, verso 13. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão. Eles vão lutar para ter um império mundial, mas isso vai ser em vão, porque o Senhor dos Exércitos vai frustrar o seu propósito. Porque qual é
o único império mundial? Qual é o único que tem domínio sobre todo? Verso 14, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É isso que vai dominar o mundo um dia, o conhecimento do Senhor. Assim como as águas cobrem o mar, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Um dia virão povos de todas as tribos, línguas e nações e comparecerão diante de Deus e diante do Cordeiro e cantarão aquele hino ao Cordeiro que nós temos no livro de Apocalipse. Um dia, então, Deus reinará supremo sobre toda a terra, sobre todas as nações. Esse é o único projeto de dominação mundial que vai permanecer e prevalecer. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia isso vai acontecer. Aqui é uma profecia a respeito do reino de Cristo e do domínio e da vitória final de Deus sobre todas as coisas. O quarto ai, verso 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também, exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai dos caldeus, porque são bêbados, sem vergonha, verso 15, embebedam uns aos outros para ficarem nus. Vocês estão cheios de opróbrio, vai chegar, vocês gostam de beber? Então Deus vai dar uma taça para vocês beberem, mas ela está cheia da ira de Deus, o cálice da ira de Deus, verso 16. E toda a violência que vocês fizeram contra a natureza, contra o Líbano, os animais ferozes, o sangue dos homens, da violência da terra, tudo isso vai se levantar contra vocês. Ai dos babilônicos. O último ai está no verso 19, mas ele começa no 18. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O último ai é esse aqui, ai dos babilônicos, porque eles são idólatras. Eles são construtores de ídolos vãos que não respondem e não adoram o verdadeiro Deus. Mas, em contraposição e em contraste aos ídolos mudos dos babilônicos, verso 20, o Senhor está no seu santo templo. O templo aqui, tanto é o templo de Jerusalém, quanto a habitação celestial de Deus. Deus está entronizado no trono do universo, sentado no trono do universo. Ele domina sobre tudo e todos. Calem-se diante dele, cale-se diante dele toda a terra. Não critique Deus. Não atribua a Deus falta. Fique mudo diante dele, porque você não tem o que dizer diante da majestade de Deus. Você não sabe, você não compreende, você é limitado, você é um pecador, você merece o juízo de Deus por conta dos seus pecados. Se Deus lhe der alguma coisa, é graça. Se você recebe alguma coisa boa, é uma cortesia do Todo-Poderoso para você, porque Ele não tem obrigação de lhe fazer nada. Diante dele só nos resta uma atitude, né? Ficar mudo. Não quer dizer que a gente não possa chorar, como Abacuque, né? Que Abacuque gemeu, queixou-se, perguntou, questionou, obteve as respostas, se entristeceu, finalmente compreendeu e calou-se diante de Deus. Acalmou o seu coração diante da soberania e da grandeza de Deus. Às vezes a resposta que a gente tem para as crises da vida é só essa: Deus é o que é. Ele é o que é, a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade. Ele é o que Ele é. Eu não entendo os caminhos de Deus, mas eu sei que Ele é justo, Ele não vai fazer nada errado. Ele não vai fazer nada que seja contrário à sua natureza. Por isso, aquieto minha alma diante de Deus. Eu não sei porque é que eu estou passando por essa doença,
eu não sei por que esse sofrimento financeiro, eu sei que tudo contribui para o meu bem, porque o Deus eterno, o Deus que é a rocha, faz tudo acontecer para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, verso 28. Aleluia. Vamos agora para a última oração de Abacuque, que é o capítulo 3. Paciência, gente, estamos chegando no final. O pastor disse que eu podia até 5 horas da tarde aqui, sem problema. Mas tem uma vantagem, você vai poder sair daqui dizendo que pelo menos você já leu um livro inteiro da Bíblia. Tá? Você que nunca leu um livro todo da Bíblia, você vai sair daqui hoje dizendo, olha, li um livro todinho da Bíblia. Certo? A oração do profeta está aí. E ela é na forma de um canto. Por quê? Resposta, veja, no final do livro, último versículo, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Por quê? Porque ele era um levita, Abacuque, era um profeta, ele era levita, e ele ministrava no templo, ele compunha, e ele compôs esse salmo aqui. Isso é um salmo, capítulo 3. E talvez para ser cantado lá no templo de Jerusalém, né? Porque ele diz aqui, inclusive, como é que ele tem que ser cantado, com instrumento de cordas. E o mestre de canto era o regente do coral, dos levitas, deveria então entoar isso aqui, juntamente com o instrumento de cordas. Era para ser cantado no templo, para encorajar os judeus diante do sofrimento que haveria de vir, diante da crise que estava se aproximando, para animar o coração deles. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Primeira parte aqui, Abacuque manifesta, ele reage diante de tudo que ele ouviu. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, que foram estes ais, né, que nós acabamos de ler. Tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando ele diz aqui, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, quer dizer, faz agora o que o Senhor já fez antes. Reaviva as tuas obras, ou seja, desperta, Senhor, e faz o que o Senhor fez antes. O que é que o Senhor fez antes? Ele vai dizer aqui, logo em seguida, a partir do verso 3. Ele vai lembrar os atos gloriosos de Deus no passado. As intervenções de Deus salvando o seu povo, em que Deus mostrou o seu poder. O que ele faz aqui, do verso 3 até o verso 15, é uma recapitulação escrita de maneira poética da história dos grandes feitos de Deus com a nação de Israel. Senhor, como o Senhor antes abriu o Mar Vermelho, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor parou o sol, Tu és o Deus poderoso, então faz isso de novo, salva-nos dessa situação, tenha misericórdia de nós, não é isso que ele pede aqui? Eu vi as tuas declarações, estou alarmado, aviva a tua obra, renova os teus feitos, Senhor, no decorrer dos anos, e faze-a conhecida. Na tua ira, a ira aqui é o castigo que vem com os babilônicos, lembra-te da tua misericórdia, não nos castigues mais do que nós podemos suportar, que a tua mão não seja mais pesada do que eu possa aguentar. E que maravilha, que promessa nós temos de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, não veio sobre você provação ou tentação que não fosse humana, mas Deus não vai permitir que você seja tentado mais do que você pode suportar, porque juntamente com a provação Ele vai dar o escape para que você possa aguentar. É isso que Abacuque está pedindo aqui. Na tua ira contra nós, lembra-te que tu és misericordioso e não nos trata conforme os nossos pecados, mas segundo as tuas misericórdias. Eu vou ler, gente, do verso 3 até o verso 15, fazendo um breve comentário, porque a gente lê aqui e a gente vê se a gente não consegue discernir exatamente a que evento Abacuque está se referindo. Mas existe dá para ver alguma coisa, e eu vou dizer para vocês o que é que eu acredito que Abacuque está lembrando aqui. Primeiro, a aparição de Deus no Monte Sinai, quando ele deu a lei a Israel, verso 3, Deus vem de Temã, do Monte Parã, que é o mesmo nome para o Monte Sinai.
Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Lembra lá quando Deus desceu sobre o monte Sinai em glória, o monte tremia, tinha raios, relâmpagos, trovões, um grande som de trombeta, a glória de Deus se manifestou. É isso aqui que Abacuque está se referindo. Tu és o Deus glorioso. Foi ali no monte Sinai que Deus fez uma aliança com Israel e deu a lei. Senhor, lembra-te que nós somos o teu povo. Lá no monte Sinai, quando o Senhor veio com glória, o Senhor fez conosco um pacto. Do verso 5 até o verso 6, ele está se referindo provavelmente à libertação do Egito e às pragas que Deus mandou sobre os egípcios. Adiante de Deus vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, se referindo ao que ele fez na terra do Egito, quando mandou a peste, a pestilência, destruiu praticamente o Egito, quando acabou com as colheitas dos egípcios, com a chuva de pedra e gafanhotos e outras pragas mais. É o Deus poderoso que sempre agiu contra os inimigos do seu povo. Do verso 7 até o verso 9, é uma referência às nações que estavam do outro lado do Mar Vermelho e que foram conquistadas por Deus. Os caminhos de Deus são eternos. Estou lendo aqui o final do verso 6, entrando no verso 7. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição e os acampamentos da terra de Midian tremem. Isso aqui é uma referência aos deuses de antes, aos reinos que estavam antes da travessia do Rio Jordão para a conquista da terra. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Uma referência ao fato de que Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o Rio Jordão, é o Deus que tem domínio sobre a natureza, mas Deus não está irado contra os rios nem contra o mar, mas contra os povos que desobedecem à sua vontade. Do verso 9 até o 10, uma referência ao Monte Sinai outra vez. Tiras a descoberto o teu arco, farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, levantam bem alto as suas mãos. No verso 11 não tem dúvida, é o episódio de Josué. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Tudo aqui está em linguagem poética, não é? Ele está lembrando, lembra que ele está compondo, é um salmo, então ele está usando de liberdade poética aqui. E descrevendo os atos poderosos de Deus, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão, a conquista dos reinos que ficavam a leste, a oeste do Rio Jordão, a descida de Deus no Monte Sinai, o poder dele sobre as águas, sobre a natureza. Esse é o método de Abacuque fortalecer a sua fé. É lembrar o que Deus já fez, mas não é a mesma coisa aqui, hoje. O que é que você faz quando você, às vezes, está aflito, está angustiado? Uma das melhores coisas de você sair da sua angústia, da sua aflição, é você olhar para trás e dizer, mas, puxa vida, Deus já me abençoou tanto, Deus já me guiou. E eu não sei se vocês têm no hinário de vocês, eu creio que tem, que é bastante parecido, um hino que diz, quantas bênçãos, conta quantas são, dize-as e verás com surpresa o quanto Deus já fez. A angústia e a ansiedade, ela nos prende no presente, ela não nos deixa olhar para o passado e ver as bênçãos de Deus, e nem olhar para o futuro, para as promessas de Deus. A ansiedade prende a gente no presente. Abacuque está se livrando disso, olhando para o passado. O que é que Deus fez? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha aqui, a conquista de Canaã, no verso 12, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, tu feres o telhado da casa do perverso, lhe descobres de todo o fundamento, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar os pobres às ocultas, marchas com os teus cavalos pelo mar e pela massa de grandes águas. É uma descrição da conquista de Canaã, que foi feita alguns anos, séculos antes da sua época.
O que é que Abacuque está fazendo aqui? Ele está relembrando quem é Deus. Ele está relembrando quem Deus fez. E essa é a melhor maneira de sair da crise da fé. É lembrar o que Deus é. E onde é que estão os atos de Deus? Eu não vi nenhum desses, mas eu sei deles pela Bíblia. É por isso que nós sabemos que a fé se baseia na palavra de Deus. Abacuque aqui está consultando a Bíblia dele, está lendo a Bíblia dele, lembrando o que é que Deus fez. Muito crente entra em crise, angústia e depressão, porque esquece de ler aqui quem Deus é, o que Ele fez e o que é que Ele promete fazer. A leitura diária da palavra de Deus, meditação, descansar sua alma na grandeza de Deus revelada aqui na Escritura. Quando Abacuque termina de ler a Bíblia dele, de compor esse salmo, olha o que ele diz, verso 16. Ouvi a voz de Deus, ouvi isso, li isso sobre Deus e o meu íntimo se comoveu. Esse é o efeito quando a gente relembra quem é Deus e vê os seus feitos poderosos. A sua voz, a voz de Deus, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. Ele está descrevendo aqui o efeito que a palavra de Deus teve no seu coração. E os joelhos me vacilaram. A gente às vezes dá muita importância à emoção, não é? Aos sentimentos e às reações físicas durante o culto. Eu sei de igrejas onde a presença do Espírito Santo é identificada quando as pessoas caem, quando as pessoas tremem, quando as pessoas fazem algum outro tipo de manifestação física. Eu não tenho problema com isso. Você está vendo aqui o profeta Abacuque, ele está dizendo, né? Os meus lábios tremeram, meu íntimo se comoveu, meu joelho vacilou. Talvez ele caiu de joelhos. Mas eu não tenho problema com isso, porque isso aqui é reação à palavra de Deus. Eu não teria nenhum problema se eu pregasse um sermão, como aconteceu com Jonathan Edwards, e que o povo, diante da palavra de Deus, tivesse efeitos físicos. Jonathan Edwards, conhecido pregador puritano de 2 séculos atrás, pregou um sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado, para saber que ele não era manipulador, ele era alto, careca, míope, e ele lia o sermão. Numa mão tinha a vela, que não tinha luz elétrica naquele tempo, e com a outra ele manipulava o manuscrito. Tinha tudo para ser o pregador mais monótono do mundo de escutar. Mas naquele dia, quando ele pregou isso aqui, os homens da igreja se levantaram e se agarraram com as colunas do templo, dizendo, eu estou vendo o chão se abrir e o inferno nos esperando. Oh Deus, salva-nos. Foi uma gritaria, gente de joelho, gente chorando. Eu não tenho problema com isso. Meu problema é que quando não tem nem palavra pregada, não tem doutrina nenhuma sendo exposta e o povo está rolando no chão, imitando galinha, correndo pelo templo e tudo mais. Não teve nem pregação teve. Não teve palavra de Deus. Então, eu não tenho problema com a reação emocional e física quando a palavra de Deus é pregada. Chore, meu irmão. Se quiser ficar de joelho, fique de joelho. Se quiser clamar a Deus, clame, porque você viu a grandeza de Deus, a majestade de Deus, você viu o poder de Deus, a graça do Senhor Jesus. Então adore, sirva, se ajoelhe se quiser. Eu não tenho problema com isso, quando é resultado da palavra de Deus, que é o que aconteceu aqui com Abacuque. Ele ouviu e se tremeu todinho, não é? Se tremeu todinho. Que Deus permitisse que isso acontecesse com frequência. E aí a conclusão dele, final do verso 16. Pois em silêncio eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Em silêncio, não é? Deus já tinha dito que ele ficasse mudo. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, e aqui ele diz, em silêncio eu vou esperar o dia do cumprimento da promessa. Que promessa? Deus vai trazer uma grande angústia contra os babilônicos. Deus vai derrubar a Babilônia, e até aquele dia, espere em silêncio, em paz. E aí, gente, olha, o final de Abacuque, que todo mundo gosta, né? Aí ele diz, agora ele está em fé, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta,
os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ainda que os babilônicos cheguem na minha terra de Judá, que eles destruam todas as plantações, que eles confisquem todo o fruto, todo o grão, ainda que eles matem todo o gado, levem o gado como despojo, ainda que me falte comida, me falte condições de viver, ainda assim, essa é a chave, ou todavia, no verso 18, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eu considero esse versículo como sendo o resumo e a conclusão da crise de fé de Abacuque. Ele diz, Deus pode deixar os babilônicos vir, agora eu entendi. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus Eterno. Pode deixar os babilônicos vir. Ainda que me falte tudo, eu não deixarei de confiar no Senhor e de me alegrar no Senhor. Gente, a aplicação desse livro é claríssimo para nós hoje. Vivemos numa época de crise, numa época de angústia, de dificuldade. As pessoas sofrem, encontram problemas na área financeira, na área de doença, e elas questionam a Deus. Deus, eu sou teu filho, eu sou fiel, eu sempre fiz tudo, frequentei a igreja, sou dizimista, contribuo regularmente, mas agora minha empresa fechou, perdi meu emprego. Por que disso tudo? O que é que está acontecendo nisso aqui? E a resposta é essa, ainda que me falte saúde, emprego, dinheiro, recursos, paz e tranquilidade com minha família, ainda que tudo me falte, contudo, Deus sempre será a minha alegria. Ele será o meu refúgio, porque o justo viverá pela fé. Amém, igreja? Deus console o coração de vocês e enche de alegria no meio das provações e das tribulações que vocês passam. Amém.